Deus, glória a Deus. Vamos começar o nosso trabalho, não é? Ovelhas de Jesus. Vocês são deuses abençoados, deuses, filhos de Deus Altíssimo, filhos de Deus. Amém? Glória a Deus pela vida de vocês. Meu nome é Maria. E se inscreve aí, abençoado. Graça sobre graça, Macedo. Dá um like, dá um joinha aí, tá bom? Pra gente crescer, pro canal crescer, pra gente crescer em graça. O mais importante, abençoado. O mais importante, deuses do Senhor. O mais importante, olha que Deus esquadrinha o nosso coração, hein? O mais importante, deuses do Senhor, filhos de Deus Altíssimo. O mais importante é vocês receberem a palavra. O mais importante é vocês receberem a graça de Deus. Deus esquadrinha os nossos corações, sabe o nosso pensar, o nosso levantar. Deus sabe o nosso desejo. Como diz o profeta, o meu maior desejo, ele disse domingo, não é? No púlpito. Alô, abençoado, no púlpito pregamos. Não pregamos no palco, amém? Então, abençoados, o profeta falou, não é? O meu desejo era que todas as igrejas recebessem a graça de Deus. E o tema foi, não é? O tema foi: mudaram a igreja de Jesus. Mudaram a igreja de Jesus. E não se pode mudar a igreja de Jesus. Então, abençoados, nós, no Ministério Graça Apostolado, o âmago do Ministério Graça e Apostolado é o que está escrito. É ler a Bíblia, é ter entendimento, amém? É o ensino, é o ensino. E aí, abençoados, eu quero ver aqui com vocês mudaram a igreja de Jesus. Quero ler aqui com vocês 1 Coríntios 12, verso 28. Verso 28. A uns Deus pôs na igreja primeiro apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, não é? Depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas, enfim. O que eu quero é essa parte aqui. A uns Deus pôs na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres. Amém? Meu nome é Maria e eu faço um evangelismo da graça de Deus em Cristo Jesus, porque recebi, tenho uma santa vocação, não é? Para proclamar este evangelho. Então, abençoados, não se pode mudar a igreja de Jesus. E é tão bom, abençoado, receber a graça e receber o apostolado, porque no nosso dia nós vamos nos lembrando da palavra, daquilo que foi dito, não é? Então, a igreja de Jesus, ele é o cabeça, ninguém muda, ninguém, por isso que, né, não pode tirar uma vírgula da palavra do Senhor, não pode, abençoado, não pode mudar. Se não tiver a interpretação, não interprete, porque vai interpretar errado. A revelação é aquilo que está escrito. A revelação é aquilo que está escrito. Então, se alguém interpretar, tem que interpretar com muita sabedoria, com o entendimento que vem do Senhor. Certo, abençoado? Então, temos que tomar cuidado com isso aí. Em minhas orações eu falo para o Senhor não me deixar ir além, não é? Dizer apenas aquilo que o Senhor me diz, aquilo que Ele fala na sua palavra. Esses dias eu peguei um ônibus, abençoado. E eu peguei um ônibus e tem sempre uma senhora, né? Que
vende balinhas dentro do ônibus e ela tem sempre um texto que ela... Um texto que eu digo não é um texto bíblico, né? Ela ela entra de um ônibus, passa de um ônibus para o outro, né? Então ela já tem o texto dela para falar com os passageiros e vender as balas dela, né? E eu sentada, inclusive eu também já até, né, peguei lá as balinhas dela e tal, e um dia ela disse, eu tô muito cansada, tal, e tá muito sol, e... Então, enfim, ela falou lá algumas palavras, né, na hora veio a mim uma palavra do Senhor, eu escrevi no papel e dei pra ela. E, né, dei lá, peguei a balinha dela lá também. Mas é preciso discernir a voz de Deus abençoado, porque profetada tem muitos por aí, não é? E ela olhou para uma senhora, né? E ela falou com a senhora, né? Ela falou com a senhora: Deus está te ouvindo. Deus está te ouvindo porque há muito tempo você está orando por essa causa, isso. E eu pensei assim, mas qual é a palavra que ela falou para essa mulher para ela falar esse tipo de coisa aí? Então nisso a gente vai conhecendo as profetadas que tem por aí, que não vem do alto. Então tem que prestar muita atenção. Deus, porque é abençoado, qualquer pessoa conversa com o Senhor, não é? Até os filhos de Deus que não tem até os filhos de Deus abençoado que, vamos dizer assim, né? E tem filho de Deus que não sabe falar um versículo da palavra, certo? Então até estes, eles não sabem falar versículo, mas eles sabem conversar com Deus. Eles sabem conversar. Não sei se eles sabem que tem um Espírito Santo neles. Enfim, tem ovelha de tudo quanto é jeito. Mas é isso. Tem que tomar cuidado, abençoado, com essas profetadas sem palavra. Então, Deus disse. Então, vamos lá. Vamos se atentar para a palavra, abençoado? Vamos lá. Vamos se atentar para a palavra? É preciso fazer morrer alô? É preciso, aquilo que vem da carne não vem de Deus, abençoado. Amém? Alô, abençoado. Cuidado com as profetadas aí. Quando alguém falar com você, você diz qual foi a palavra. Ah, Deus diz qual foi a palavra. Então você tem que falar desse jeito com a pessoa. Tem que ter a palavra. E eu me atentei a essa abençoada aí do ônibus. Eu disse, ela tá dando profetada. Então, abençoado, E o outro que é leigo não tem entendimento, né? Então ele às vezes acaba crendo e achando que veio do alto mesmo, que veio do Senhor mesmo, né? Então tem que tomar cuidado com isso aí, abençoado. Vamos lá, abençoados? É preciso fazer a natureza humana morrer. Vamos voltar um pouquinho aqui, abençoado? Que foi a palavra que o Senhor me disse, não é? Em Colossenses 3. Colossenses 3, que Deus te revele a palavra, que você ande na palavra, que você ande em espírito, amém? Abençoado, esse é o meu desejo, esse é o desejo para mim também, não é? Então, quando a gente estiver bem, lá naqueles dias, quase, né, entrando nas concupiscências da carne, vem a palavra do Senhor e aí a gente, né, se aparta do mal. Vamos lá? Hoje eu vou falar um pouquinho de sabedoria, hein? Então, vamos dar uma voltinha aqui rapidamente, abençoados, lá em Colossenses 3, que foi a palavra do Senhor, né? Colossenses 3, 5, 11. Colossenses 3, verso 5. Fazei, pois morrer a vossa natureza terrena. Alô, alguém que estiver dando um profetado aí que não é a palavra de Deus, coisa nenhuma, abençoado, tem que fazer essa natureza morrer. O que vem da carne não vem de Deus, amém? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então nós temos uma natureza terrena. Nós temos duas naturezas. Este é o assunto, abençoado. Nós temos duas naturezas. Natureza terrena, não é? Somos espírito, alma e corpo. E temos uma natureza espiritual, que é o nosso espírito. Certo, abençoado? Então, fazer morrer a vossa natureza terrena. E aí, o Espírito Santo estava falando, abençoado, para mim, voltar aqui um pouco.
em Colossenses 3. Colossenses 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então, abençoados, hoje, outro dia, eu escuto muita conversa, abençoada, então eu vou ouvindo e vou pensando, nossa, se essa ovelha tivesse ouvindo a palavra de Deus, se essa ovelha tivesse ouvindo o que eu estou ouvindo, esse jeito já tinha mudado. Então, aí eu ouvi a ovelha dentro do ônibus dizer, né, estava no celular, se não conversa comigo, eu não vou conversar também, com toda raiva, a mulher estava falando, abençoada, com toda raiva. E aí eu fiquei pensando, se todas as pessoas recebessem a graça e o apostolado, não é? Como eu queria que todas as pessoas recebessem a graça e o apostolado. A natureza humana, ela vai morrendo, abençoada, e vai dando vazão para o Espírito, e aí nós vamos nos transformando, um novo coração vai sendo, né? Um novo coração vai sendo, vai enchendo de amor, né? Da bondade de Deus, abençoado. A bondade de Deus, o amor de Deus vem sobre nós, e aí a natureza humana, ela vai morrendo a cada passo que vamos andando, com experiências com Deus, ouvindo a Deus, né? A natureza, por isso que Paulo diz, fazei morrer a vossa natureza terrena. Como que nós vamos fazer a nossa natureza terrena morrer? Ouvindo a palavra, não há outro jeito, abençoado. Ouvindo a palavra, só assim. Maria, mas eu tenho uma carne, mas como assim? A carne não morre. Não, a carne não morre. A carne só vai para, né? Um palmo abaixo da terra, abençoado. Hein? A carne, né? A carne abençoada. Só depois que você morrer, a carne, ela morre. Mas enquanto nós estivermos aqui na terra, a carne é a herança de Adão, é a natureza terrena. Por isso que ela é maligna. Por isso que a carne tem obras más. A carne tem obras más. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Como? Ouvindo a palavra, que é jorrada a vocês, deuses, filhos do Altíssimo. Eu não perdoo. Se a pessoa não vir falar comigo, eu também não falo. Quanto mais o tempo passa, mais os filhos de Deus perecem por não ouvir a palavra de Deus e ser filhos obedientes à palavra. Então, abençoados, Cristo nos perdoou, né? Então, também assim, a gente tem que perdoar o irmão. Eu quero, da última vez, nós entramos aqui em uma conversa de Gênesis 27. Hoje eu quero ver aqui um assunto com vocês. Em Gênesis, os dois irmãos, né? Então, Jacó e a mãe maquinou e roubou a bênção de Isaú, que o pai ia lhe dar, né? O pai Isaac. E aí eu quero ver aqui com vocês essa parte aqui abençoada. E aí a vida corre abençoada. Porque eu não vou falar, porque eu não vou fazer, porque eu não vou lá, porque... Alô, abençoado. Então, se reveste do amor de Deus, né? E fazer morrer essa natureza terrena. Quando estiver em perigo, abençoado, olha que na graça não tem condenação, amém? Nós somos salvos pela graça de Deus, justificados em Cristo, amém? Mas por amor a Deus e por tudo que Ele fez, andai com o Pai, andai em espírito. Então, olha só, então, muitas coisas acontecem, não é?
E quantos anos a pessoa vai carregando uma cólera, uma mágoa, um rancor, uma ira, tudo dentro de si, não é? E vai ficando cada dia pior se não ouvir a palavra, se não ouvir a palavra do Pai. Toda a sabedoria está com o Pai. E quando você anda o Pai, e quando você anda com o Pai, com a palavra dele, você vai abençoado, caminhando, né? No Evangelho que vai te trazer paz, que vai te trazer alegria, gozo no Espírito. Ele vai te dando a direção. No seu dia a dia você vai ver coisas extraordinárias. Meu carro estragou, abençoado, está na oficina. Qual é o seu problema? Qual é a sua angústia? Qual é a sua dor? Qual é a sua desculpa de não ir na igreja, de não ouvir a palavra? Meu carro estragou, tá? Sexta, sábado e domingo na oficina. Hoje é terça, eu deixei sexta, sábado, domingo, segunda, hoje é terça. Então meu carro tá lá, fui de Uber, voltei de ônibus, de trólebus e qual a sua desculpa para não ir à igreja, abençoada? Talvez um carro, talvez o fulano não quer ir comigo, qual a sua desculpa? Talvez uma roupa. Eu ouvi isso de um abençoado um dia. Eu não tenho uma roupa para ir para a igreja. Eu ouvi. E esse abençoado foi para a glória. Está na glória do Senhor hoje. Mas eu não tenho uma roupa. Era uma desculpa. O Senhor acabou levando ele está lá na glória de Deus. Era uma desculpa. Então, qual a sua desculpa, abençoado, para não ir à igreja, ouvir o mover de Deus? Sábado agora tem oração, abençoada. Vai haver um mover muito grande. Sempre, porque as coisas de Deus, nós temos uma vida rica em abundância, né? Então, o reino de Deus tem prata, tem ouro para nós. Abençoado, é tão bom. E aí, no dia a dia, nós vamos reinando em vida. Eu saí, abençoada, essa semana aí. Eu acho que foi sábado. Isso, foi sábado, abençoado. Eu andei de ônibus por aí. E eu vi o ônibus andou um pouco mais à frente. Um carro quebrado no meio da pista. O homem estava com o capô do carro aberto. E aí, ele estava lá arrumando o carro, né? Então, o Espírito Santo me disse, se você não arrumar o seu carro, isso aí vai acontecer com você. Você está vendo como é que é? E tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. O ônibus andou mais um pouco por dentro do ônibus. Mais um carro parado. Na pista, aquele transtorno. Aí você chama guincho e ninguém quer empurrar o carro para você. Abençoado. Mais um pouco à frente, um outro carro. E o motorista com o capô, tentando arrumar lá o carro. E aí o Espírito Santo me disse, Maria, olha os sinais de Deus aí. Se você continuar com o seu carro desse jeito, é assim que você vai ficar. E isso é muito ruim, né? E para a mulher então nem se fala, homem ainda se vê, mas e mulher abençoada, né? Então é melhor fazer aquilo que é para fazer. E você vai reinar em vida. Parece coisa boba, não é, abençoada? Mas reconhece o Senhor em tudo e em todas as coisas, abençoado. Sinais de Deus na minha vida. E os sinais de Deus te seguirão. Esta é a palavra. Gênesis 33. E aí acontece coisa, eu não perdoo, eu não vou, eu não faço, eu não quero, Gênesis 33. Levantou Jacó os olhos e olhou e viu que vinha Esaú e com ele 400 homens. Depois de muito tempo aconteceu muitas coisas, vocês vão ver o que aconteceu. Então, lá em Gênesis 27, não é? Então, Esaú, ele chegou a ficar irado, né? Porque a mãe e o irmão Jacó tramaram e roubaram a bênção dele. Então, abençoados. E aí, provocaram a ira no irmão. O irmão disse, eu vou matar o meu irmão. Esaú disse. Gênesis, então, para que as coisas não cheguem a esse ponto, não é, abençoado, de entrar tamanha a ira, a cólera, a raiva, né, para o ser humano fazer isto. E aí, às vezes é um filho de Deus, está enraivado. Esse aqui era filho da perdição.
Gênesis 33. Levantou Jacó os olhos e olhou e viu que vinha Esaú depois de muitas coisas. Cada um vai viver a sua vida, um vai para lá, o outro vai para cá, e aquela cólera, aquela ira só dentro e nunca ninguém, nenhum se achegue e outro também não se achegue. Aí levantou Jacó os olhos e olhou e viu que vinha Esaú e com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas, pôs as servas e seus filhos na frente, Lia e seus filhos atrás destes, e Raquel e José por último. 3, verso 3. Ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes até que chegou a seu irmão. Se inclina para Deus, abençoado. Conversa com o Senhor e Deus vai responder. Verso 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou-o, lançou-o ao pescoço dele e o beijou, e eles choraram. Veja que até tempos atrás ele queria matar o irmão. Queria matar o irmão. Então Esaú correu, ele não queria matar o irmão, lá em Gênesis 27. Olha lá. Então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou-o, lançou-se ao pescoço dele e o beijou. E eles choraram. Não é mais legal viver assim, abençoado? Não é mais legal viver em amor, abençoado? Viva em amor, não deixe a cólera, a ira crescer, não é? Senão sua boca vai se encher daquilo que está no teu coração. No teu coração precisa ter a palavra de amor do Senhor. Vamos ali em Pedro, 1 Pedro, abençoados, vamos lá. 1 Pedro. Pega a sua Bíblia, viu, abençoado? Ou então uma caneta, né? Anota os textos. 1 Pedro 3. 1 Pedro 3, verso 8 e 9. Finalmente, sede todos um. Finalmente, Pedro falou, finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordioso, humildes. 9. Não pagueis mal por mal. Não pagueis mal por mal. Ele fez, eu também vou fazer. Deixa que a vingança é com o Senhor, abençoado. Não pagueis mal por mal, nem injúria por injúria. Pelo contrário, bendizei, porque para isso foste chamado, a fim de receberdes a bênção, bênção por herança. Não pagueis mal por mal. Fulano fez isso comigo, também vou fazer. Fulano me traiu, também vou trair. Chifre trocado não dói. Quantas vezes a gente não ouve isso aí, abençoado? Eu ouço. Chifre trocado não dói. Não destrói a sua vida, abençoado. Não destrói, porque um erro que você, né, aquele que planta na sua carne, ele colhe na sua carne. E às vezes por um erro, família filho para um lado, mulher por outro, e pai para um lado, e destrói toda a família, e o filho fica sem o pai, e o pai arruma outra mulher, e você não vai na casa dela, e não sei o quê, e não vai dar pensão, e arruma outro filho, aquela baderna, como diz a minha mãe. Traga sua família abençoada, todos juntos, mãe, pai, filhos, e venha congregar
Qual é a sua desculpa? Ensine o seu filho no caminho que deve andar desde pequenininho, porque depois que cresce, abençoado, aí eles não querem mais, abençoado. Amém? Então, tem que estar junto, certo? Então, fazer morrer a natureza humana e andai em amor. Por quê? Porque morremos e ressuscitamos com Cristo. Romanos 6. Romanos 6, verso 8. Ora, se já morremos há mais de 2000 anos abençoados lá em Cristo, quando Cristo morreu, ele ressuscitou, nós ressuscitamos com o Senhor, profeticamente, olha. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele vivemos. Então, nós temos que viver com Cristo, que é o cabeça da igreja. Cristo é o nosso cabeça. Cristo é o nosso cabeça. Cristo é o nosso cabeça. Ele que dita, ele fala, ele dá ordem, ele fala, vai aqui, vai ali, faz isso, faz aquilo. E nós temos que fazer. Amém, pessoal? Nós temos que fazer. Mandou em andar em amor, nós temos que andar. Mandou andar mais uma légua, nós temos que andar. Mandou, nós temos que fazer. Porque ele é o cabeça, nós somos um membro do corpo de Cristo. Amém? Então, se ele é a cabeça, se ele é o pai, ele não vai, dar espinho. Ao invés de dar o peixe, vai dar espinho para o filho. Então, por isso que os sinais de Deus vai nos acompanhando no nosso dia a dia. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também que com eles vivemos. Cremos que aqui na terra vivemos com Cristo pelas instruções que nós vamos observando pelos apóstolos de Cristo, pelos pastores, pastor Tito, Filemon, então, e pelos profetas, Paulo, Isaías. Então, pela palavra de Deus nós vamos vivendo e andando e tendo gozo no Espírito. Amém, abençoado? Então vivemos com Cristo aqui na terra e vamos viver com Cristo no céu, por causa da salvação eterna, amém? Que ficou em Cristo há mais de 2000 anos. Se cremos que morremos, se cremos que Ele morreu e nós ressurgimos com Ele, então com Ele nós temos que viver. Tá entendendo? Diga, eu estou entendendo, Maria. Então agora tem que praticar a palavra, falar a palavra, ministrar a palavra, andar na palavra. Amém, abençoado? Vamos agora, abençoados, para um homem que havia um homem de Deus. Havia uma guerra com o seu espírito e com sua carne, a sua natureza terrena. O apóstolo Paulo, hein? Vamos lá? Romanos 7. Eu recebi essa palavra há muitos anos. Há muitos anos eu recebi esta palavra de um evangelista. Não me esqueço desta palavra. Maria, você é crente? Eu sou crente, creio em Deus, creio na salvação eterna, graças a Deus recebi a graça de Deus, creio que o diabo está aniquilado, creio que eu estou reconciliada com Cristo, mas eu, abençoado, tenho uma carne, tenho uma natureza terrena. Essa natureza terrena é a herança de Adão, abençoado. Fazei morrer ouvindo a palavra. Porque quando você morrer, é que a carne vai lá pro caixão. E ali os cupinhos vai comer, amém? E o seu espírito perfeito sobe para o Senhor. Amém? Aquele que não tem o Espírito de Deus não sobe. Romanos 8. O que não tem o Espírito de Deus não sobe. Amém? É filho da perdição. E o que tem o Espírito de Deus? Nós, filhos da salvação, subimos. Amém? E a carne? A carne vai pro pó, o cupim vai comer lá. O caixão
Mais abaixo, aquele que não tem o Espírito de Deus. Esse tal não é dele. Amém? Aprendi uma coisa extraordinária, abençoado. Aprendi uma coisa extraordinária no apostolado. Aqui, o primeiro céu. Por isso que tem gente que fala que aqui é o inferno, né? Aqui é o inferno, aqui é o inferno. Um pouco mais abaixo, abençoado. Aqui, a terra um pouco mais abaixo, é um lugar de escuridão. Amém? E aqui, abençoado, é o mundo da carne, é o mundo onde nós estamos. E o mundo de Deus? A pátria, que é o nosso lugar. As ovelhas que têm o Espírito de Deus. E eu não sabia, então, quando eu não sei, como Judas, né? Tem dois Judas na Bíblia, o profeta e o profeta e o Judas que se enforcou. Então, quando eu sei dessas notícias, eu vibro, abençoado, porque eu não sabia. Eu não sabia que era alguém que tudo coopera para o meu bem. Então, tudo é para o nosso bem, abençoado. Conhecimento, entendimento, servir a Deus com entendimento. E aí aí essa notícia abalou. Então, abala o meu ser, vem Santo Espírito, oh, 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 vem Santo Espírito, vem Santo Espírito, derrama seu óleo sobre mim. E aí, abala o meu ser, essas notícias do céu. Primeiro céu, essa terra onde nós estamos. Segundo céu, onde passa o avião. Terceiro céu, a pátria, que é onde nós vamos estar. Não é maravilhoso saber disso? Então, né? É porque o pessoal pensa que, porque aqui é o inferno, porque aqui é muito, né? Aqui tem muita aflição, né, abençoado? Lá na pátria tem ruas de ouro, né? Então, como o evangelho por aí é só ministrando carne, então às vezes as pessoas não têm esse entendimento do reino espiritual, não é? Então, mas vamos lá, Romanos 7, tem mais aí uns 5 minutinhos. Romanos 7 para falar de um homem que subiu até o terceiro céu, que nos ensina muitas coisas legais para a gente reinar em vida. Romanos 7, verso 18, Romanos 7, a partir do verso 14. Vamos falar um pouco do apóstolo Paulo. Romanos 7. Bem sabemos que a lei é espiritual. Mas eu sou carnal. Paulo falando, mas eu sou carnal. Vendido como escravo ao pecado. O que faço não entendo, pois o que quero, isso não faço. Um momento da minha vida, abençoados, eu estava fazendo o que eu não queria. Puxa, eu não quero fazer isso, mas eu estava fazendo. E aí veio essa palavra para mim. Um evangelista me evangelizou. Pois o que faço não o entendo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que quero, não quero. O que não quero, isso eu faço. Eu não queria fazer, mas eu estava fazendo. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que a lei é boa. Então, para os carnais, a lei é boa. Não prostitui, não mata, não rouba. Aí tem que viver debaixo da lei. Aí a lei é boa. Ministério Graça e Apostolado. Alguns precisam da lei para viver. Se não andar em amor. Porque quando você comete tais obras da carne, você não está andando em amor.
17. De maneira que agora já não sou de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Então, o que Paulo estava querendo dizer? O pecado que habita em mim, o pecado que está na minha natureza terrena. O pecado que está na minha natureza terrena, o pecado não está no espírito abençoado. Filipenses 3,15, o espírito está perfeito diante de Deus. Amém? Porque nós morremos e ressurgimos com o Senhor. Então, o espírito está perfeito. Então, Deus não habita em carne abençoada. Amém? Deus não habita no meio do pecado. Amém? Por isso nós somos o templo do Espírito Santo. Deus está habitando no nosso homem interior, que é no nosso espírito. No espírito nós estamos perfeitos diante de Deus. Deus e o Espírito. Deus e o Espírito. Deus e o Espírito. Amém? De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim, porque a nossa carne é herança de Adão. Diz João 6, lá em João 6, a carne para nada presta, para nada serve. Verso 18, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Na nossa carne não tem bem algum. Não vou perdoar. Tem ali uma pessoa me rodeando, conversando, e eu tô quase, e eu... Se liga, abençoado. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Olha lá, a guerra de Paulo, com o espírito e a carne dele. Olha lá. Mas não consigo realizar o bem. Eu quero ir lá até meu irmão, mas eu não vou. Algo me impede, é a carne. É as obras da carne, é o orgulho, é a timidez, é a... Mas olha lá o amor. Lá em Gênesis abençoado, que eu li para vocês lá. Em Gênesis 33, 5. Depois de muito tempo, né? Fluiu ali um amor, amém? Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, uma natureza de um apóstolo, hein? Natureza de um apóstolo. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim. Eu quero ir. Tenho vontade de ir, mas eu não vou. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Não consigo realizar o bem. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este faço. Olha a guerra de um apóstolo com a carne. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, a carne. O pecado está na carne. Por quê? Porque a carne é herança de Adão. Acho então que esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, pois segundo o homem interior, Paulo falou, pois segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Então, eu tenho o homem interior, tem prazer na lei de Deus. E a lei de Deus é o que, abençoado? Não matar, não roubar, não prostituir, honrar pai e mãe, honrar o Senhor sobre todas as coisas, amar o meu próximo. Isso são leis de Deus e não muda, abençoado. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, pois segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento. Veja em meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende
debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então, na minha carne não habita bem algum. Nos meus membros tem uma lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de sorte que com entendimento sirvo a lei de Deus. Com entendimento eu sirvo a lei de Deus. Para mim ser salva? Não. Com entendimento eu sirvo a lei de Deus. Não quero matar, não quero prostituir, quero amar o meu Deus sobre cima das coisas, quero pedir perdão ao meu irmão, quero ser mais amoroso, não quero prostituir, não quero andar em lascívia, em maledicência. Alô, abençoado. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de sorte que com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Que guerra, hein? Um homem de Deus, hein? Cheio de unção, cheio da palavra, cheio do conhecimento, cheio do entendimento. Um homem que subiu até o terceiro céu para nos evangelizar. Olha a guerra que ele estava. Com a carne e com o Espírito. Com o entendimento eu sirvo a lei de Deus. Maria é a natureza. E a natureza de Paulo, apóstolo dos gentios. Deixa eu ir mais uns 2 minutinhos aqui, abençoados, para mim terminar. Eu disse que eu ia falar sobre a sabedoria, não é? Provérbios, vamos lá? Como sabe que foi Salomão? Provérbios, né? Provérbios. Eu vou voltar um pouco mais depois, vai ter teve o estudo, a primeira parte, não perca, abençoado. Fazer morrer a vossa natureza carnal. Essa é a segunda parte, vamos ter a terceira. Amém? Provérbios 2. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao teu entendimento, se clamares por entendimento e por inteligência, ergueres a tua voz. Se clamares por entendimento e por inteligência, ergueres a tua voz. Provérbios 3, não vou ler tudo, mas depois, se vocês quiserem, vocês leem esse texto que é bem legal. Provérbios 3, filho meu, não te esqueças do meu ensino. Filho meu, não esqueças do meu ensino. E o teu coração guarde os meus mandamentos. Guarda os mandamentos de Deus. Para mim ser salvo, não, que eu estou salvo em Cristo. Para você reinar em vida. Pois eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e prosperidade. Honra o teu pai e tua mãe. E os mandamentos do Senhor, não é? Pois eles te aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e prosperidade. Não te deixem o amor e a fidelidade. Não te deixem o amor. Alô, para andar na carne, abençoado. Não te deixem o amor e a fidelidade de Deus para andar na carne. Ata-os ao teu pescoço e escreve-os na tábua do teu coração. Atualmente. Então acharás graça e boa reputação aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te firmes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. E aparta-te do mal.
Sabedoria é suprema, capítulo 4. Ouve, filhos, a instrução do Pai. Estai atento para conhecerdes a prudência. Dou-vos boa doutrina. Dou-vos boa doutrina. Portanto, não deixes o meu ensino. Quando eu era menino, na casa de meu pai, tenro, e filho único de minha mãe, ele me ensinava e me dizia: retém as minhas palavras e de todo o teu coração guarda os meus mandamentos e vive. Guarda os mandamentos de Deus abençoado e vive tranquilo nessa terra, não é? Vive como um sábio, não vive como um louco. Amém? Graça e paz, abençoados.